O castelo da família Moraes, que parecia tão bem protegido por trás dos muros de um Instituto de Estudos Jurídicos, acaba de desmoronar. O governo americano não se contentou em sancionar o ministro. Eles foram atrás da rainha e dos príncipes. A inclusão da esposa, dos filhos e da holding familiar na lista negra da lei Magnitsky é, ao que tudo indica, a prova de que o jogo agora é de destruição total. Pegaram a família inteira. Vamos direto ao que interessa, porque a notícia que explodiu em Brasília e em Washington é talvez o capítulo mais importante e mais devastador de toda essa crise. A gente viu o ministro Alexandre de Moraes ser sancionado pela lei Magnitsky. Foi um golpe duro, um recado claro, mas o que a gente viu acontecer agora é a escalada dessa pressão a um nível que eu, sinceramente, nunca vi antes. A batalha deixou de ser institucional e se tornou familiar. A notícia, confirmada pelo próprio Departamento do Tesouro americano e noticiada por veículos como a CNN, é de uma precisão cirúrgica. A Agência de Controle de Ativos dos Estados Unidos, a OFAC, atualizou a sua lista de sancionados. E quem entrou para esse clube nada seleto? Primeiro, a advogada Viviane Barcy de Moraes, a esposa do ministro. E segundo, a própria empresa da família, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que funciona como a holding patrimonial, o cofre onde os bens do clã estão guardados. Eu quero que você entenda a profundidade do que isso significa. Não é apenas mais uma sanção, é o checkmate. É a jogada que fecha todas as portas, que acaba com todas as rotas de fuga. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que a lei Magnitsky é, na prática, uma pena de morte financeira. Quem entra nessa lista não pode mais ter contas em dólares, não pode fazer negócios com empresas americanas, não pode usar cartões de crédito. A vida financeira internacional da pessoa acaba. E qual era a suposta saída que o ministro Moraes ainda tinha? A sua família. Se ele não podia mais ter contas, a esposa podia. Se ele não podia mais movimentar dinheiro, a holding da família podia. Era uma blindagem, um escudo. E o que o governo Trump fez agora? Destruiu o escudo. Eles não se contentaram em atacar o rei, eles foram atrás da rainha, dos príncipes e do próprio castelo. E por que eles fizeram isso? Porque eles, ao que tudo indica, entenderam perfeitamente o esquema. Eles perceberam que o tal do Lex Instituto de Estudos Jurídicos, com seu nome pomposo, não era apenas uma entidade acadêmica. Era, na prática, o cofre da família. A gente já falou aqui sobre os 11 imóveis avaliados em mais de 12 milhões de reais que estão em nome desse instituto, incluindo a casa onde o próprio ministro mora, em um bairro nobre de São Paulo, e apartamentos de luxo em Campos do Jordão. Ao sancionar o instituto e a sua controladora, a esposa do ministro, o que o governo americano está dizendo é muito claro. Nós sabemos que essa estrutura está sendo usada para proteger os bens do verdadeiro alvo, o ministro Alexandre de Moraes. Nós entendemos que a sua esposa e seus filhos estão sendo usados formalmente para controlar esse patrimônio. Portanto, se o patrimônio é dele, a sanção também se aplica a quem o controla. É uma jogada de uma inteligência brutal. Eles estão, na prática, tratando a estrutura familiar como parte do sancionado. E com isso, eles asfixiam financeiramente não apenas o ministro, mas todo o seu clã. A situação agora se torna de um desespero que eu fico tentando imaginar. Não há mais para onde correr. Qualquer tentativa de movimentar dinheiro através da esposa ou da empresa da família agora vai esbarrar no mesmo bloqueio. O castelo, que parecia tão seguro, com seus muros altos de CNPJs e nomes de parentes, acaba de ser implodido. E todos os que estavam dentro dele agora estão expostos. E por que essa retaliação veio agora de forma tão dura e tão pessoal? Acredito que seja uma resposta direta à aceleração da perseguição aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, em uma demonstração de arrogância, resolveu acelerar o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, ignorando todos os apelos por cautela, ignorando a pressão internacional. Eles acharam que, se condenassem rápido, o fato estaria consumado e a vida seguiria. Mas eles subestimaram a determinação do outro lado. A resposta de Washington foi na mesma moeda. Ah, vocês querem acelerar o jogo? Então nós também vamos. A inclusão da família Moraes na lei Magnitsky, nesse exato momento, é um recado. É o governo americano dizendo: para cada ato de tirania de vocês aqui, haverá uma resposta nossa lá. E a nossa resposta vai doer onde vocês mais sentem, no bolso e na família. Essa atitude também tem um outro efeito devastador para o sistema. Ela coloca os bancos brasileiros em uma sinuca de bico que não tem saída. Se antes eles poderiam de alguma forma tentar contornar a situação, mantendo as contas da esposa ou da empresa, agora não podem mais. A ordem é clara. Viviane Barcy de Moraes e o Instituto Lex são, oficialmente, párias do sistema financeiro internacional.
E qualquer banco brasileiro que se atreva a manter relações comerciais com eles corre o risco de sofrer sanções secundárias e de ser expulso do mercado global. A gente sabe que se fosse qualquer outro cidadão, a solução seria simples. O banco simplesmente encerraria a conta. Mas estamos falando da família do homem mais poderoso e, segundo muitos, mais vingativo do Brasil. O que os bancos vão fazer? Vão obedecer à lei americana e arriscar a fúria do ministro aqui dentro? Ou vão desobedecer à lei americana para agradar ao ministro e arriscar quebrar? É um dilema terrível que joga todo o nosso sistema financeiro em um estado de instabilidade e de medo. O que me parece é que o governo Trump aprendeu a jogar o jogo. Eles entenderam que a melhor forma de combater um poder que se acha absoluto não é através da força bruta, mas através da asfixia. Eles estão cortando o oxigênio financeiro, o acesso ao mundo, o prestígio, e estão fazendo isso de forma calculada, peça por peça. Primeiro foi o ministro, agora a família e a holding. E qual será o próximo passo? Ninguém sabe. E é exatamente essa incerteza que gera o pânico. Os outros ministros do Supremo, que assistem a tudo isso de camarote, devem estar apavorados. Eles devem estar olhando para as suas próprias estruturas familiares, para os seus próprios institutos, e se perguntando: será que eu sou o próximo? A ação contra a família Moraes não é apenas uma punição, é um aviso para todos os outros, é um recado de que a investigação americana é profunda e de que eles não vão hesitar em usar a mesma tática contra quem continuar a endossar os abusos. O que a gente está vendo em tempo real é o desmonte de um império que foi construído sobre a base do medo e da certeza da impunidade. E o que essa sanção nos mostra é que a impunidade, pelo menos no cenário internacional, acabou. A caneta do ministro pode ser muito poderosa aqui dentro, mas ela não vale nada lá fora. E as regras do jogo global, pelo visto, são muito mais duras do que ele imaginava. O castelo desmoronou. E agora, a gente vai assistir, de camarote, o que acontece com um rei que fica sem o seu reino, sem a sua fortuna e principalmente sem ter para onde fugir. Essa história toda é um capítulo decisivo na nossa crise. A pressão chegou a um nível familiar, pessoal, e as consequências podem ser imprevisíveis. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que essa estratégia de sancionar a família inteira é o xeque-mate no poder do ministro Moraes? O que você acredita que vai acontecer a partir de agora? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que está acontecendo, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a justiça, de um jeito ou de outro, está a caminho. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai perder nenhum detalhe dessa história. Um grande abraço.